Quando não estiver em estado de graça, não só você pode, como você deve rezar. Então, se era só essa sua dúvida, se inscreve no canal para acompanhar os próximos vídeos e pode já começar a sua oração. Mas se você quer entender o que é o pecado e por que você deve rezar quando você está em pecado, continua no vídeo. Oi, meu nome é Leandro e esse é o Visão Católica. Primeiramente, o que é o pecado? Eu acho que muitas vezes, quando nos perguntamos o que é o pecado, pensamos, é quebrar uma regra. E sim, faz sentido. Não é um jeito ruim de se enxergar o pecado. Deus revelou sua natureza, que ele é amor, ele é vida, ele é verdade, tudo isso. Então, se eu violo alguma natureza de Deus, se eu faço algo contra o amor, contra a vida, se algo que eu fiz resulta em morte ou ferimento, se eu faço algo contra a verdade, enganando pessoas ou mentindo, eu estou violando a própria natureza de Deus. E Deus também revelou a natureza humana, o que corresponde ao florescimento humano, não só como indivíduo, mas também em relacionamento com os outros. Então, se você violar essas coisas, faz sentido dizer que, sim, você está quebrando uma regra, você está pecando. Outra maneira de pensar sobre o pecado é que o pecado vem de um antigo termo de arco e flecha, significando errar o alvo. Você sabe que Deus tem um propósito para sua vida, um plano, e se a forma como você está vivendo está te levando para outro caminho, você está errando o alvo, você está pecando. Então sabemos que Deus revelou sua natureza e a nossa natureza, mas tem outra coisa que ele também nos revelou. Ele também revelou a sua vontade. Ele nos revelou o que ele deseja para nós. E uma das coisas que Deus quer para nós, mais do que qualquer outra coisa, é que Ele quer que tenhamos um relacionamento com Ele. Ele quer que tenhamos esse relacionamento com Ele e com outras pessoas da maneira correta. Então, Deus revelou sua natureza e a nossa natureza e o que Ele quer, sua vontade. Ele fez isso através das Escrituras e da tradição. Ele fez isso através da Bíblia e da Igreja. Mas o coração de todo pecado é, sim, errar o alvo, sim, quebrar uma regra, mas o coração de todo pecado é quando olhamos para o Senhor e dizemos, Deus, eu sei o que você quer, mas eu vou fazer o que eu quero. E às vezes a gente pensa, poxa, mas por que isso é pecado? Nem tá machucando ninguém. Como pode ser um pecado se eu não tô proclamando ódio a Deus ou a outra pessoa? É porque não tem necessariamente a ver com isso. O pecado pode ser simplesmente você dizer, eu não me importo. Para uma situação que você sabe que deveria se importar. É dizer, Deus, eu sei o que você quer. Eu não ligo. Eu vou fazer o que eu quero fazer. E o que isso faz é o seguinte. Se for um pecado menor, algo não muito grave, ele fere nosso relacionamento com Deus. E assim, faz sentido. Pensa, se você tem um relacionamento com alguém e você diz algo de ruim pra pessoa, mesmo que não fosse algo muito grave, tipo, se você vira pra pessoa e fala, eu sei o que você quer, mas eu não me importo, eu vou fazer o que eu quero. Isso não fortalece seu relacionamento, isso prejudica ele. E se fosse algo mais sério, algo realmente sério, poderia até romper o relacionamento de vez. E é a mesma coisa com o nosso relacionamento com Deus. Agora, presta atenção. Nada do que podemos fazer pode quebrar totalmente nosso relacionamento com Deus. Nós já nascemos com uma forma de relacionamento com Deus, mas não é a forma de relacionamento correta. E uma das coisas que o batismo faz é nos trazer para esse relacionamento correto com Deus. Mas quando pecamos mortalmente, quando cometemos um pecado grave, sabendo que aquilo é grave, rompemos esse relacionamento correto com Deus. Mas mesmo assim, Deus continua em relacionamento conosco, porque Ele está sempre nos oferecendo sua graça a nós. Antes de você ser batizado, Ele estava lá te oferecendo graça. Depois de você ser batizado, Ele está lá te oferecendo graça. E o que acontece é que mesmo depois de você romper seu relacionamento com Ele, Ele continua a te oferecer graça. Ele continua a te chamar de volta. Na verdade, parte da teologia católica é a gente reconhecer que toda vez que você e eu vamos rezar, a nossa oração sempre é uma resposta. Nenhum de nós chama a Deus para conversar. Deus está 24 horas por dia nos chamando. E dessa forma, toda vez que vamos até Ele, é uma resposta a esse chamado. E isso significa algumas coisas. Primeiro, você nunca precisa chamar a atenção de Deus para falar com Ele. Você já tem a atenção dele. Na verdade, é Ele quem está tentando chamar a sua atenção. Segundo, quando vamos à confissão, e eu acho que eu até já falei sobre isso aqui, mas é sempre importante ressaltar, que às vezes temos a ideia de que quando vamos à confissão é como se fôssemos diante de Deus e disséssemos, Senhor Deus, por favor, me dê outra chance. Eu prometo que eu vou ser bom dessa vez, mas me dá só mais uma chance. Mas na verdade é o contrário. Quando você vai à confissão, é Deus dizendo a você, por favor, me dê outra chance.
Me dê outra chance de te amar. Me dê outra chance de ter misericórdia de você. Me dê outra chance de te trazer de volta para casa. Me dê outra chance de te trazer para esse relacionamento correto comigo. Por quê? Porque a coisa que Deus mais deseja é ter um relacionamento conosco. E é por isso que o pecado é algo tão terrível. Porque até os pecados menores ferem esse relacionamento. Então é importante se ter em mente que existe o que chamamos de pecado venial e pecado mortal. O pecado venial é um pecado que fere esse relacionamento correto com Deus, enquanto o pecado mortal rompe o relacionamento correto com Deus. Então, o que eu faço quando eu me encontro em um estado de pecado mortal? Eu posso rezar? Eu posso conversar com Deus? Sim, com toda certeza. Por quê? Por conta do que eu expliquei. Toda oração é uma resposta. Se depois de romper esse relacionamento correto com Deus, você quiser ir falar com Ele, é porque Deus está te amando. Ele está te convidando para esse relacionamento de novo. Deus está te convidando para que você o permita te restaurar a esse relacionamento. Então, se você for chamado à oração, se você for chamado a servir, se você for servir alguém em nome de Cristo, que você pensa, eu tô em pecado mortal, Deus não ia me querer aqui. Não. É o oposto. Você tem que ir rezar, você tem que ir servir. Por quê? Porque é a graça de Deus te chamando a servir. É Ele quem está te convidando a fazer isso. Se a ideia de ir se confessar passa pela sua cabeça, saiba que isso é a graça de Deus agindo em você, te chamando. Mas quando estamos em pecado mortal, acabamos caindo em duas armadilhas. A primeira é nos desqualificarmos. Que você pensa, mas eu não posso rezar, eu não posso ir até o Senhor depois do que eu fiz. E a segunda é dizer, quer saber? Eu já pequei mesmo, eu já tô errado, então eu vou continuar pecando. E a gente tem uma tentação de pensar assim, de verdade. Mas o que acontece é que, mesmo em um estado em que você rompeu esse relacionamento correto com Deus, se você escolher a virtude, você cresce na virtude. Se você escolher dizer não ao vício, você cresce em força, você cresce em graça. Por quê? Porque a graça de Deus está sempre disponível para nós, mesmo que não estejamos no relacionamento correto com Ele. Então, para finalizar, o que fazer agora que eu tô em estado de pecado mortal? É só olhar aqui em 1 João, versículo 9 do capítulo 1. Diz assim: se confessamos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e lavar-nos de todo delito. Então, primeiro reconheça e confesse seus pecados, porque Deus é fiel e justo para te perdoar e te lavar de todo delito. E segundo, se você for católico, o que você precisa fazer é ir à confissão. Então procure um lugar que você possa se confessar, porque sim, você pode rezar, pode continuar seguindo ao Senhor. Mas Jesus nos deu o sacramento da reconciliação porque Ele quer que o usemos. Além disso, no Evangelho de João, Jesus diz o seguinte para os apóstolos, Recebam o Espírito Santo. Aqueles cujos pecados vocês perdoarem serão perdoados. Aqueles cujos pecados vocês retiverem serão retidos. E muita gente diz, eu vou seguir o versículo 9 do capítulo 1 de 1 João. Eu vou confessar os meus pecados em oração para o Senhor e Ele vai me perdoar. Sim, Ele vai te perdoar. Só que Deus nos deu o sacramento da confissão porque Ele quer que o usemos. E lembra, a raiz de todo pecado é dizer, Deus, eu sei o que você quer, mas eu não me importo. Eu vou fazer o que eu quero. Portanto, pensa, se você sabe que Deus nos deu a confissão, se você sabe que é dessa forma que Ele quer que você receba a graça de seu perdão, e você diz, eu vou pedir perdão do meu jeito. Você não está realmente tentando voltar ao Senhor, É como tentar voltar para Deus sem realmente voltar para Deus. Não adianta. Então, primeiro reconheça os seus pecados. Segundo, planeje ir à confissão e realmente vá. E terceiro, e isso é muito importante, no momento em que você perceber, ok, eu rompi meu relacionamento com Deus, tudo que Ele queria era ter esse relacionamento comigo e eu recusei, quando você se sentir assim, permita que o amor de Deus te alcance. Permita que Ele te ame, porque se dissermos, eu pisei na bola, eu rompi meu relacionamento com Deus, eu não mereço ser chamado por Ele. Não estaremos abertos a receber o amor de Deus. Se pensarmos assim, estaremos impedindo que Ele nos restaure. Então, número 1, reconheça os seus pecados. Número 2, vá à confissão. Número 3, deixe-o te amar nesse momento. Sim, você pode falar com Deus quando não estiver em estado de graça. Sim, você pode falar com Deus quando estiver em pecado mortal. Sim, você pode falar com Deus quando esse relacionamento correto tiver sido rompido. E não só pode, como deve. Então, por favor, faça isso. De todos aqui do Visão Católica, meu nome é Leandro. Deus abençoe.